Quem de vocês poderia levantar a sua mão hoje, na condição de salvo em Cristo, de filho de Deus, de regenerado pelo Espírito, de lavado pelo sangue de Cristo, e dizer: pastor, estou arrependido de ser crente, isso não é para mim não, eu quero largar esta vida? Creio que ninguém, porque é uma satisfação para nós sermos crentes em Cristo Jesus. É uma satisfação para nós podermos desfrutar dos privilégios que Cristo conquistou na cruz para você e para mim. Desfrutar da certeza do perdão de Deus, da salvação em Cristo. Não porque nós mereçamos ou sejamos dignos de alguma coisa, mas antes porque Ele nos amou, porque Cristo nos comprou naquela cruz, pagando um precioso preço de sangue. Ser um crente em Cristo nos concede diante de Deus diversos privilégios. Vou citar apenas alguns. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz que nós temos acesso direto ao trono de Deus por Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários. Podemos chegar diretamente a Deus com as nossas petições, em arrependimento, com o nosso louvor, por causa de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 16, também vai dizer que em Cristo nós temos a certeza das nossas orações serem respondidas, quando pedimos conforme a vontade de Deus. 1 João capítulo 2, 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, um advogado que é fiel, que é justo, que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Não vejo como nos arrependermos de ter entregue a nossa vida, a direção da nossa vida a Cristo e ao seu Santo Espírito. São muitos os privilégios que temos em Cristo. São muitos os privilégios que Cristo conquistou para nós. Todavia, estes privilégios, eles vêm acompanhados de responsabilidades. E como bons cristãos em Cristo, devemos assumir estas responsabilidades. É sobre isto que eu quero falar esta noite. Assumindo responsabilidades. Texto para nossa meditação, Gálatas capítulo 6, versículos de 1 ao 5. Já foi lido pelo irmão Abel. Muito obrigado, meu irmão. Quero nos dirigir a Deus em oração, pedindo o seu direcionamento esta noite, compreensão, e que o Espírito Santo de Deus possa transformar os nossos corações, tirando tudo aquilo que não lhe agrada, e colocando aquilo que louva e engrandece o nome do Senhor. Ó Pai Celestial, somos gratos a Ti por cada irmão aqui hoje presente, por aqueles que têm nos acompanhado através da internet, pelos nossos irmãos aqui que estão nos visitando. Rendemos graças, Senhor, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz em nosso favor, que hoje permite e nos concede que estejamos aqui reunidos para aprendermos de Ti e louvarmos ao Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito tenha a mais plena liberdade em nosso meio, para transformar nossas vidas, nossos corações, de forma que venha a louvar e engrandecer e a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nos faz amar a Tua palavra e obedecê-la. Amém. Responsabilidade, segundo o dicionário, é o dever legal que nós temos diante as nossas ações.
é se tornar legalmente responsável por cumprir ordens nos dadas. E neste caso, as ordens que Cristo nos deu pela sua palavra. Quando adentramos no capítulo 6 de Gálatas, Paulo vai nos mostrar algumas responsabilidades que todos os crentes em Cristo devem ter para com o seu irmão, para com a igreja, para com todos. A primeira responsabilidade que eu quero destacar esta noite, que eu quero enfatizar, está no versículo 1. Restaure com brandura o seu irmão. Lemos assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Longe de nós, meus irmãos, que Deus afaste isso de nós, tratarmos uns aos outros com antipatia, desprezarmos com severidade alguém que caiu no pecado. Longe de nós nos disfarçar qualquer sentimento de ira, de raiva, em zelo pela palavra de Deus. Longe de nós. Longe de nós imputarmos severa repreensão aos nossos irmãos, quando a palavra de Deus nos diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, que seja restaurado com espírito de brandura. Como Calvino bem colocou, abro aspas, muitos lançam mãos dos erros dos seus irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Fecho aspas. Longe de nós procedermos de tal maneira. Temos a consciência, sim, que em certas ocasiões, quando necessário, vamos usar uma palavra mais dura. Por exemplo, quando houver ofensa deliberada à fé que professamos, a integrantes, a membros do corpo de Cristo, então vamos ter que ser mais duros em nos posicionarmos. Mas isso não quer dizer que não tratemos com amor. Que a nossa repreensão não vise um único e um só objetivo: restaurar a um irmão. Nós somos instruídos a sempre que possível demonstrar espírito de brandura ao corrigirmos os erros dos nossos irmãos. Precisamos entender aqui o que o texto está nos dizendo. Ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, e este ser surpreendido em alguma falta, ele aponta para alguém que pecou de forma descuidada, alguém que foi enganado, que foi conduzido ao pecado descuidadamente por não estar vigilante. Diferentemente daqueles que pecam deliberadamente, que querem pecar, que estão dispostos a fazer o mal diante de Deus, estão dispostos a insistir em seu erro. Você consegue entender a diferença dos dois casos? Alguém que se dispõe ao pecado voluntariamente e alguém que peca por falta de cuidado. Alguém que planeja o pecado: hoje eu vou fazer assim, assim e assado. E alguém na sua caminhada cristã, desatento, cai.
Este surpreendido refere-se a este, que está desatento, que não está vigilante. O texto continua: vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura. Isso não é nenhuma ironia da parte de Paulo, mas ele se refere ele expressa o dever daqueles que andam no Espírito de Deus. Vimos isto a semana passada. O andar no Espírito. Este é o dever daqueles que andam no Espírito. A responsabilidade de cada um de nós que estamos no Espírito de Deus, que somos guiados, que andamos no Espírito, reerguer, levantar aquele irmão que caiu em seu pecado. A palavra aqui traduzida por restaurar, em algumas versões você vai encontrar corrigir, em outras versões ainda encaminhar. Na língua original ela vai trazer a ideia de reparar algo que está quebrado, de reparar alguma coisa que foi rachada. Eu prefiro a tradução restaurar, que ela é mais abrangente. Ela vai muito além de eu simplesmente reparar algo que quebrou. Por exemplo, se um microfone deste está quebrado, eu vou reparar o defeito que ele tem, ele vai ficar funcionando, eu chego aqui e largo ele. A ideia de restauração, não só de corrigir, mas de restaurar vai além. Além de eu corrigir o problema que tinha, eu vou acompanhar para ver se ele está funcionando bem. Consegue aplicar isto à vida cristã? Além de eu exortar o meu irmão que caiu, de corrigi-lo em amor e em brandura, eu vou acompanhá-lo. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Quando temos um outro exemplo, um osso do nosso corpo quebrado, fora do lugar, por alguma contusão, alguma pancada, ele vai doer. Nós vamos sentir dor, porque ele está fora do lugar onde ele deveria estar, para o qual ele foi criado para estar. E isso vai nos causar dor. Assim é um membro do corpo de Cristo. Quando ele cai, quando ele quebra, ele causa dor, não só a ele mesmo, mas a todo o corpo. Todo o corpo vai sofrer. Todo o corpo vai sentir a dor daquele membro que está fora do lugar que ele foi criado para estar. É inevitável, meus irmãos, quando eu tento colocar um osso no lugar, e eu já coloquei os 10 dedos das minhas mãos, quando jogava, cada bolada que pegava de mau jeito, ele ia para fora, eu tinha que puxar e depois voltar ele para o lugar. É inevitável esta dor, mas ela precisa acontecer. Eu preciso colocar um osso no lugar, para que ele deixe de doer e volte para o lugar que ele foi criado para estar. É bom quando encontramos um médico e um pronto-socorro. Eu não aconselho ninguém a voltar para o lugar, o osso, a não ser que você tenha experiência. Mas é bom quando encontramos um médico que ele nos trata com amor, que ele volta esse osso para o lugar com cuidado. Vai doer? Vai. Mas ele vai fazer isso com cuidado. Assim somos nós. Assim é o nosso dever. Assim deve ser a nossa forma de agir. Restaurar um irmão que pecou com brandura, com amor, com cuidado. Ainda há uma advertência na parte final deste versículo,
para aqueles que estão cumprindo esta função, esta responsabilidade dada por Cristo, dada por Deus. Ele diz, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Somos rápidos e enérgicos para apontar o pecado dos nossos irmãos. Quando possível, usamos até as duas mãos, parecendo uma metralhadora. Pá, pá, pá. Todavia, nós somos tardios e letárgicos para reconhecer, para examinar o nosso próprio erro. Precisamos ter cuidado, porque da mesma forma que aquele irmão caiu, poderia ser você, poderia ser eu. Se andarmos descuidados, se não andarmos em vigilância, o que aconteceu com aquele irmão pode acontecer conosco. E o texto diz, tenha cuidado, para que vocês também não sejam tentados. Eu acho interessante uma outra passagem que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ele diz, por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Em outras versões ele diz, tenha cuidado para não cair. Aquele que pensa, porque muitas vezes, irmãos, estamos tão envolvidos com as coisas do mundo e muitas vezes com o pecado que achamos que estamos bem, que estamos ainda de pé, que não caímos, quando na realidade já estamos atolados, sujos, esparramados no pecado. Por isso que Jesus adverte, antes que eu possa tirar o argueiro que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu, para que eu possa ver direito. A segunda responsabilidade enfatizada por Paulo está no versículo 2. Ajude o seu irmão com humildade. Ou ajude com humildade ao seu irmão. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E aqui está um daqueles mandamentos mútuos que nós temos trabalhado nas quartas-feiras. Levar a carga uns dos outros. Esta é uma responsabilidade de todos nós. Esta é uma ordem de Cristo para todos nós. Eu resolvi trazer isto para a nossa mensagem desta noite, porque não dá para estudarmos este mandamento separado deste contexto. Deixa eu te explicar o porquê. A palavra aqui traduzida por carga, ela traz a ideia de algo pesado, de uma carga pesada, de situações que a vida nos impõe, que a vida traz a cada um de nós, através de preocupações, de opressões. É o que acontece quando muitas vezes nós não tratamos o pecado de um irmão devidamente, com brandura e amor. Este irmão passa a ser oprimido pela igreja. Este irmão passa a sofrer preocupações, oprimido até pelo seu pecado, pelas consequências que o seu pecado irá trazer em sua casa, na sua família. As pessoas que são surpreendidas em alguma falta, elas sofrem opressões. O peso do pecado muitas vezes é grande demais para ela. A consequência que o pecado vai lhe trazer é pesado demais para que ela consiga suportar sozinho. Então Paulo diz, levem as cargas uns dos outros.
ao nos aproximarmos com espírito de brandura do pecador, com o objetivo de restaurá-lo, de levantá-lo, de conduzi-lo novamente aos caminhos do Senhor. Nós não podemos omitir a sua falha, não podemos esconder o seu pecado, também não podemos compactuar com o seu erro. Devemos confrontar em amor, em espírito de brandura, e ajudar aquele irmão a levar a sua carga. Aquele irmão que está afligido pelo peso do seu pecado, devemos estar junto dele para aliviar a sua carga. Isto só pode ser feito quando nos colocamos em espírito de brandura, corrigimos em humildade a nossos irmãos, restaurando a sua vida diante de Deus. Imagina aí comigo um irmão que foi surpreendido em adultério. Ele não estava vigilante. Ele não estava atento às ciladas de Satanás. E caiu no adultério. Nós chegamos até ele com espírito de brandura, corrigimos o seu pecado, mostramos para ele o seu erro, exortamos, ele confessa o seu pecado, se arrepende. Talvez para alguns diga, minha responsabilidade com ele acabou. Já corrigi, já exortei, ele está arrependido, está tudo bem. Lembra do exemplo do microfone? Corrigi e deixei ele aqui e acabou a minha responsabilidade com ele. Leve a carga junto com ele. O pecado dele, o pecado do adultério vai trazer consequências na vida deste irmão. Imagina como é que vai ficar a família dele. A esposa ou o marido. O que ele vai sofrer para restaurar o seu casamento. É pesado ou não é? Longe de nós passarmos por isto. É por isso que Paulo diz que não basta apenas restaurar. Temos que levar a carga junto com ele. Temos que acompanhar até que todas as coisas estejam resolvidas. Todos os perdãos estejam postos à mesa. É nosso dever chegar perto dele e da sua família e nos colocarmos juntos. Junto dele, da sua esposa, dos seus filhos, neste exemplo. E dizer para ele, nós estamos aqui. Vamos vencer isto juntos. Em oração, na orientação de Deus, do seu Santo Espírito, vamos estar contigo. Isso é levar a carga uns dos outros. É não abandonar. Por isso que eu prefiro a tradução de restaurar ao invés de corrigir. Porque corrigir dá a ideia que eu vou corrigir e deixar por ali mesmo. Restaurar é mais abrangente. Eu vou estar junto, acompanhando. É isso que devemos fazer uns com os outros. Não vamos compactuar com o seu pecado. Não vamos esconder nem omitir. Vamos tratar. Vamos exortar. Vamos restaurar. Vamos levar a carga junto com ele. Certa vez, meus irmãos, isso é um fato verídico. Um pastor, ele descobriu que um colega de ministério estava em pecado, tinha caído em adultério. Para muitos, na igreja foi um escândalo. Muitos apontaram o dedo e acusaram a ele.
É algo, um pecado grave. Mas esse pastor, ele foi até o seu colega de ministério. Chamou ele para conversar, disse: eu não concordo com o que você fez. O que você fez foi muito errado. Mas eu estou aqui para te ajudar a restaurar o teu casamento. Pode contar comigo. Ele não escondeu o pecado, ele não apoiou o pecado, mas ele estava ao lado do seu colega, do seu irmão em Cristo, para restaurar, para levar a carga junto com ele. Precisamos aprender, meus irmãos, como tratar o pecador, a fim de que possamos restaurá-lo com espírito de brandura, e ajudá-lo com humildade, atentando para que não seja eu nem você que caia no mesmo erro. Ainda há uma terceira responsabilidade enfatizada por Paulo nos versículos de 3 a 5. E essa nos diz que não se orgulhe em parecer melhor que o seu irmão. Nos casos já citados anteriormente, casos que irmãos caem em pecado, é fácil encontrarmos situações piores, pecados piores do que aqueles que cometemos. E é mais fácil ainda compararmos a vida daquele pecador caído com a nossa. E chegarmos à conclusão: eu não sou como ele. Fazer como aquele fariseu, quando Jesus estava à porta do templo, entra o fariseu e um gentio no templo, e o fariseu bate no peito diante de Deus: graças a Deus eu não sou como aqueles pecadores. E o gentio humildemente dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É muito fácil, irmãos, nos colocarmos na posição do fariseu quando estamos restaurando a vida de alguém. É muito fácil usarmos a vida dele para comparar com a nossa. Mas, com um poderoso golpe, Paulo diz: não se orgulhe, porque você ainda está em pé. Não se orgulhe, porque Deus está te usando para tratar aquele pecado, e não é você que está caído. Ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Nós já falamos sobre isto quarta-feira passada, sobre a questão de estar fazendo comparação nesse nível. Olhar para o meu irmão e comparar minha vida com a dele. Não se orgulhe, porque você não se acha tão pecador, porque você não parece ser tão pecador como ele. Compare a sua vida com a de Cristo. Não compara nesse nível, compare aqui, ó. Olha para a vida de Cristo e olha para a tua. Que você vai encontrar muita coisa errada. Muita coisa que deve ser corrigida. Avaliar-se pelo padrão de outra pessoa e deleitar-se em si mesmo é orgulho, é pecado, é errado diante de Deus. E nós não devemos se orgulhar de parecermos estar em melhor situação quando usados por Deus para restaurar a vida de um irmão. Devemos pôr de lado qualquer consideração em relação a outros,
examinando a nossa própria vida, a nossa própria consciência e perguntando: como eu estou agindo diante de Deus? Não é que pecado o meu irmão cometeu. Olha só como é grave. Como eu estou agindo diante de Deus? O que eu estou fazendo para não cair como ele? Como eu estou andando para não tropeçar no que ele tropeçou? Todos nós somos feitos do mesmo pó. Somos todos iguais. É por graça que não cometemos pecados que vemos por aí no mundo, que aflige família, que destrói lares, vidas. É por graça de Deus, e muita graça. Então, se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. Por Ele não permitir que você ou eu caiamos em tal situação. Lembremos que seremos examinados, cada um, individualmente, no tribunal de Cristo. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são de Cristo. Ou no grande trono branco, quando os livros das obras forem abertos. E você que não é de Cristo, o teu nome não está escrito naquele livro da vida. Apocalipse capítulo 20. Ou 1 Coríntios capítulo 3. No tribunal de Cristo para os crentes. Apocalipse 20 para os incrédulos. Mas todos nós estaremos diante do reto juiz. E seremos avaliados conforme a nossa obra. O nosso agir. Aquilo que temos construído para os crentes, em cima do fundamento que é Cristo. É palha, feno, madeira, ou é algo precioso? Ouro, prata, pedras preciosas. O que é que estamos colocando? Como estamos vivendo? Portanto, meus irmãos, devemos dar atenção a nós mesmos, para que possamos nos alegrar na vitória conquistada por Cristo sobre o pecado, e não no fracasso do nosso irmão. Para concluir, no versículo 5, Paulo nos dá uma motivação. João, por favor, pode passar para o outro slide. Obrigado. Ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Todos nós estaremos perante Deus. Quer você acredite ou não. Quer você seja um crente ou não. Mas um dia você vai estar diante de Deus, prestando contas a Ele do que você fez. Se seu nome está no livro da vida, se você é um crente em Cristo Jesus, você estará salvo. Seus pecados serão apagados. Se seu nome não está no livro da vida, a Bíblia, a palavra de Deus diz, não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Você queimará no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos nós, naquele dia, estaremos diante de Deus, prestando conta do que temos feito a eles. Talvez você seja um crente muito atento aí. Digo, pastor, mas me diga uma coisa, no versículo 2 diz que nós devemos levar a carga uns dos outros. Mas aqui no versículo 5, Paulo está escrevendo, cada um levará o seu próprio fardo. Que incoerência é essa, pastor? O que é que está acontecendo? Eu já te digo que não tem incoerência nenhuma, não tem contradição nenhuma no texto bíblico. Deixa eu te explicar um pouco. As duas palavras
Carga e fardo são palavras diferentes no grego. Talvez no português sinônimos. Muitas vezes usamos para expressar a mesma coisa. Mas na língua original ela tem duas, além de ter a escrita diferente, ela tem significados diferentes. No versículo 2, Paulo está ensinando que nós devemos compartilhar assim o cargo, o peso, as preocupações, as pressões que a vida nos traz. No versículo 5, a ideia é que nós devemos levar o nosso próprio fardo. Nós somos responsáveis por aquilo que Cristo nos ordenou. E cada um de nós iremos responder individualmente a Cristo, é o que Paulo está dizendo no versículo 5. Quero ilustrar isso com soldados. Essa palavra fardo, muitos estudiosos vão dizer que ela se refere a uma mochila. Um suprimento, responsabilidades que todos nós devemos levar. Cada um carregando o seu. Isso aqui não dá para mim dividir. Mas quando eu encontro um irmão caído, um guerreiro ferido, eu vou restaurá-lo. Eu vou reerguê-lo. Vou colocar meu ombro e dizer, vamos comigo, eu vou te ajudar. Eu vou estar levando a tua carga. Mas ao mesmo tempo eu também estou levando o meu fardo. Esse aqui sou eu que tenho que levar. É minha obrigação. É isso aqui que eu vou apresentar diante de Deus. É isso que vocês vão apresentar diante de Deus. Não dá para dividir. Hoje aprendemos a lição de que todos nós devemos assumir nossas responsabilidades, pois iremos prestar contas a Deus. Responsabilidades de restaurar com espírito de brandura um irmão que for surpreendido no pecado. E cuidando para que nós não venhamos a cair semelhantemente. A responsabilidade de ajudar de forma humilde a restaurar a vida daquele irmão. Não é só confrontá-lo, mas restaurá-lo. Até que ele tenha forças, não precise mais ser carregado para caminhar sozinho. Aprendemos que não podemos nos orgulhar, porque aparentemente estamos em melhor condição, ou não estamos no pecado que aquele irmão está. Deus exige a nossa fidelidade nestas coisas. Ele exige que sejamos fiéis em cumprir todas as responsabilidades, todas as ordens que Ele nos deixou. Que você possa avaliar sua vida, se você tem sido fiel a Deus em cumprir estas responsabilidades, ou você tem se esquivado, tem se escondido de todas elas, ou de algumas delas. Para você que não é um crente em Cristo Jesus, eu quero te alertar para isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Isso aqui não é para crente. O julgamento, o tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, aqui é para crente. Mas aqui é para incrédulo. Aqui só vai ter condenação, choro e dor. Então arrependa-se dos seus pecados.
confesse-os diante de Cristo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E você não sofra eternamente a punição que Cristo já sofreu, já pagou por você na cruz. Creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e aceite o pagamento que Ele fez em teu lugar. Ó Deus amado, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus conselhos. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia em sustentar e guardar pecadores como nós, livres do pecado. Se nós cairmos, que sejamos restaurados em amor, em brandura. Se nosso irmão cair, Senhor, que possamos ter o mesmo sentimento de restaurá-lo. O Senhor nos deixou essa responsabilidade. O Senhor nos usa para isso, Pai. Não devemos nos esquivar. Se há entre nós pecadores incrédulos, que o Teu Santo Espírito esteja neste momento convencendo-os dos seus pecados, da Tua justiça e do Teu juízo. E que antes dele sair daqui, Senhor, ele possa nos procurar para entregar a sua vida a Cristo. Quero orar com você, se você está aqui esta noite ou pela internet, e deseja que Cristo restaure a sua vida. Pai, escuta as nossas orações. Restaura aquilo que precisa ser restaurado na minha vida, na vida do meu irmão, daqueles que estão nos ouvindo, do incrédulo. Nos abençoa, Senhor. Nos perdoa. E nos conduz por caminhos que não venhamos a te desonrar. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.